E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais outro vídeo da nossa série de React.js. Então hoje a gente vai estar falando sobre os components stateless, ou os components funcionais, a gente pode dizer assim também, que são os que utilizam o props como parâmetro. A gente vai aprender o que é props já já. E quando eu falo parâmetro, eu falo no caso o valor que a gente passa entre os parênteses da nossa função. Na aula anterior eu expliquei para vocês que é incorreto na atualidade chamar esse componente de stateless, que significa que não existe a manipulação dos estados. Mas como eu já expliquei na aula anterior, desde as últimas versões do React, com os hooks, é possível fazer essa manipulação. E o motivo de já não estar explicando com essa manipulação com os hooks é pela complexidade que esse assunto pode trazer para quem está iniciando agora nessa livraria. Então, voltando para a nossa aula, os stateless serão os componentes que a gente vai provavelmente mais criar e utilizar. E eles servem para colocar a maior parte do nosso código HTML, ou JSX, que seria a forma correta de se falar. E a ideia é que nessas classes, nesses componentes, não tenha muita lógica, apenas o nosso HTML. E algumas pessoas até chamam os stateless de componentes burros, porque eles realmente só têm essa estrutura, eles só têm o conteúdo que seria o nosso HTML. E como a gente pode criar esse stateless component? Para ficar mais organizado, eu vou aqui no nosso SRC, no nosso projeto de Olá Mundo, e vou criar uma pasta chamada Components. E dentro dela a gente vai criar o nosso primeiro stateless component, chamado de hello.js. E dentro dele a gente já vai utilizar o conceito de arrow function. E como que a gente faz a criação dessa arrow function? A gente vai definir uma constante, que seria no caso um valor que não se altera, ou então pode ser um let, mas o padrão é o const, e a gente vai utilizar o nome do nosso arquivo que está sendo criado, que é outro padrão também que a gente segue. Depois a gente vai dar uma igualdade, parênteses, para passar algum parâmetro que a gente queira, e aqui essa outra igualdade com esse valor de maior que é como se fosse uma flecha mesmo, um arrow. Depois abre e fecha o parênteses, e é assim que a gente faz a criação da nossa arrow function. E é meio que obrigatório utilizar as funções desse jeito no React, porque a gente pode ter um controle muito maior do nosso DOM. O DOM seria, no caso, todo o nosso corpo da aplicação. E também a gente vai poder utilizar o argumento this, que isso aí é algo que a gente vai aprender mais pra frente nas aulas futuras, mas é algo muito bom, que a gente consegue ter essa facilidade utilizando as arrow functions. Mas antes de criar nossa classe aqui, a gente precisa seguir algumas regras, que é meio que obrigatório, que seria no caso importar a biblioteca do React, que a gente fala import React from React. E aí depois dessa importação a gente também tem que exportar, que é para a gente poder chamar essa classe lá no nosso web.js. E para exportar também, bem autoexplicatório, a gente vai digitar export default hello. E depois dessa de a gente ter criado essa stateless component, a gente vai simplesmente envolver entre uma div py, que seria o nosso component root. Só que antes disso eu me esqueci que a gente precisa ter um return aqui e botar entre parênteses desse return. E dentro dessa nossa div py a gente vai simplesmente chamar um H1 aqui dentro dela. Olá, stateless. E feito isso, a gente vai voltar para o nosso app.js e vamos importar essa hello. A gente vai importar porque a gente conseguiu exportar ela aqui. Então, para a gente importar, vamos chegar aqui em cima e digitar import hello from. Dar um ponto aqui para ele saber que é fora dessa pasta. No caso, mas para dentro dessa pasta seria o correto se dizer. Selecionaremos a pasta Components e dentro dela vamos selecionar o Hello. A gente não precisa colocar a extensão do arquivo aqui em arquivos.js, porque o React já reconhece eles como sendo esse arquivo, então a gente não precisa falar aqui digitando .js. E depois de a gente fazer a importação, a gente já consegue utilizar ele aqui. E para essa utilização é até engraçado, porque a gente vai utilizar como se fosse uma classe HTML normal. Uma classe não, uma tag. E no caso, com a HTML, a gente vai chamar aqui, ó, hello
E em vez da gente fechar aqui com as aspas e ele criar outro hello, fechamento, que seria assim no caso, a gente vai fechar já aqui com essa tag para não precisar repetir. E a gente fazendo isso aqui, a gente já vai ter a utilização do nosso stateless. Se a gente for ver no nosso navegador, ele já está imprimindo aqui o nosso H1 do stateless. Mas agora que a gente já consegue imprimir, vamos utilizar aquilo que eu falei para vocês no início, que é o parâmetro props. Então, voltando aqui para o nosso hello.js, a gente pode passar aqui no nosso parâmetro simplesmente o nome props. E como que a gente utiliza esse props? Ele basicamente serve para a gente conseguir passar alguns valores dinâmicos por meio dessa nossa chamada aqui HTML, entre aspas. Então, para a gente utilizar isso, vamos, sei lá, por exemplo, criar outro H1 e falar meu nome é... E aqui a gente poderia, sei lá, digitar César. Só que isso não seria dinâmico, a gente não ia conseguir alterar esse nome direto do nosso app.js e nem conseguiria reutilizar esse componente com outros nomes. Então, para a gente conseguir fazer essa alteração, para a gente conseguir ter essas vantagens, a gente vai utilizar esse props. E para utilizar o props, a gente vai aqui abrir e fechar o chaves e chamar props ponto. E nesse ponto a gente pode definir qualquer coisa que a gente quiser. Como a gente está se tratando de um nome, a gente pode botar aqui name. Mas poderia ser nome ou qualquer coisa, isso aí vocês que sabem. Para ficar mais dinâmico, mais explicativo, eu vou chamar como name. E depois que a gente chama esse props, como é que a gente vai poder alterar o nome que ele vai estar passando? Porque se a gente for ver, ele não está imprimindo nada. Meu nome é... E simplesmente tem um espaço em branco aqui. Então, para a gente poder alterar esse nome, a gente vai aqui no nosso hello e vamos utilizar a propriedade que a gente definiu aqui, que foi o name. Então, a gente vai simplesmente chegar e falar name é igual a César. E depois que a gente faz isso, a gente pode ver que a gente tem um total controle da alteração dos valores que a gente utilizou aqui no nosso stateless component. E se a gente quiser, a gente pode simplesmente pegar esse componente aqui, copiar ele quantas vezes a gente quiser e botar vários valores diferentes aqui. César 2, 3, 4. Então vocês podem perceber que ele vai estar sempre imprimindo a mesma coisa, mas com o valor que a gente escolher. E isso, mais pra frente, é muito útil, porque desse jeito simples a gente consegue passar vários valores, consegue fazer várias lógicas, e as possibilidades em projetos mais complexos são infinitas. Então a gente tem uma vantagem muito grande, que a gente não precisa estar copiando todo o código para refazer, sei lá, um menu, por exemplo. Vamos supor que a gente tem um menu, e esse menu a gente vai utilizar ele novamente no nosso footer. No HTML normal a gente copiaria o menu do nosso header e utilizaria no footer, mas aqui com o React a gente pode simplesmente, com uma linha de código, utilizar esse component e chamar ele no lugar que a gente quiser. E pessoal, em resumo, essa é a Stateless Component. A gente precisa lembrar que a ideia é ter a maior parte do nosso HTML ou do nosso JSX dentro dela e também saber que esse componente pode ser reutilizado sempre que possível. E o melhor, que é passando valores com o nosso props. E pessoal, valeu, essa aí é a nossa aula de hoje e até a próxima. Um abraço.